Olá! Na aula de hoje, você vai aprender o que são matrizes ortogonais e por que elas são tão importantes. Aproveitando um pouco o gancho de ortogonalidade, vamos falar sobre matrizes ortogonais. Ortogonal, no R2, significa apenas perpendicular, mas, de forma mais geral, vetores ortogonais no Rn são vetores tais que vetores x e y, tais que x transposto y é igual ao escalar zero. Só lembrando, isso aqui é o produto interno de x e y, que pode ser denotado dessa forma, e é dado pela soma do produto das coordenadas de x e y. No caso de números complexos, vetores definidos no campo dos números complexos, o produto interno é definido de maneira um pouco diferente. Então, a gente diz que x e y são ortogonais quando o transposto do conjugado de x vezes o vetor y é igual a zero. O que é o conjugado de um número complexo? Então, se o número complexo é a mais bi, o seu conjugado é a menos bi. Então, você pega e toma o conjugado de cada um dos elementos de x e aí faz o produto com y. A gente não vai falar mais sobre números complexos nessa disciplina, mas é importante que vocês saibam que a definição de ortogonal é um pouco diferente lá. Nós vimos anteriormente que uma base para um espaço vetorial é essencialmente um conjunto de vetores ali que juntos geram esse espaço. Então, a única condição para que seja uma base é que esses vetores sejam Li. Com n vetores linearmente independentes, eu consigo gerar uma base, eu consigo gerar um espaço de dimensão n. No caso do R2, eu preciso de apenas dois vetores, digamos, esse x1 e esse x2. Esses vetores são linearmente independentes e, portanto, geram um espaço de dimensão 2. Uma coisa que você deve perceber é que esses não são os únicos vetores que geram R2. Tem vários outros conjuntos de dois vetores que são bases para o R2. Mas será que existem bases melhores e piores do que outras? Um exemplo de base um pouco melhor do que essa é essa outra aqui, formada pelos vetores 2, 0 e pelo vetor 0, 3. Qual é a vantagem dessa base em relação à anterior? A vantagem é que ela é formada por vetores ortogonais. E com isso, se eu tiver um vetor qualquer no R2, eu consigo decompô-lo nesses dois componentes, nesses dois vetores que formam a base, de maneira independente, fazendo a projeção para um e depois a projeção no outro. Então, é comum você tentar encontrar bases que sejam formadas por vetores ortogonais. Uma coisa ainda mais interessante que você pode fazer é tentar encontrar bases formadas por vetores que são ortogonais e unitários ao mesmo tempo. Então, se a gente tivesse aqui 1, 0, como sendo um vetor que forma a base, e o 0, 1 como sendo outro vetor, a gente satisfaz essas condições de ortogonalidade e de vetores unitários simultaneamente. Isso forma o que a gente chama de base ortonormal, porque os vetores são ortogonais entre si e são unitários também, são normalizados. Uma outra maneira de escrever que os vetores devem ser unitários seria exigir que o produto interno do vetor com ele mesmo seja igual a 1. Isso porque o produto interno com ele mesmo vai ser vi1 ao quadrado mais vi2 ao quadrado. Essas são as coordenadas de vi, vin ao quadrado igual a 1. Isso aqui é a mesma coisa que o quadrado da raiz do que está dentro,
VI1 até VIN, e a gente sabe que o que está dentro é a norma do vetor VI, norma euclidiana, certo? Então, esse aqui é o quadrado da norma euclidiana de VI, portanto, a norma de VI tem que ser igual a 1. Ou seja, isso aqui só diz que o vetor tem que ser unitário. Qual a vantagem de se fazer isso? É a mesma vantagem de se usar a base canônica, né? A gente consegue basicamente representar facilmente qualquer vetor no Rn, né? Digamos o vetor x igual a 3, 5 e menos 7, tá? Como sendo 3 vezes o vetor é 1, mais 5 vezes o vetor é 2, menos 7 vezes o vetor é 3. Vetores ortonormais são tipicamente representados pela letra Q minúsculo. Então, imagine que a gente tenha uma matriz Q que tenha muitas linhas e algumas poucas colunas. Então, digamos que seja uma matriz 1000 por n para um n relativamente pequeno. Se essas colunas são ortonormais e a gente pré-multiplicar a matriz Q pela matriz Q transposto, né, a gente vai ter que essas colunas elas vão aparecer como linhas de Q transposto. Então, quando a gente fizer, vamos ver as dimensões de Q transposto. Isso aqui vai ser n por 1000. E o resultado vai ser n por n. Quando a gente fizer esse produto, a gente vai ter a linha 1 vezes a coluna 1, que é essencialmente a norma de Q1 ao quadrado. Se esse vetor é unitário, a sua norma ao quadrado é 1. Quando você faz Q1 transposto com Q2, essencialmente você está fazendo o produto interno de Q1 e Q2. Né? Posso escrever dessa forma aqui, Q1 transposto Q2 vai ser igual a Q1, produto interno, Q2, que a gente sabe ser igual a zero, porque as colunas são ortogonais. Portanto, o resultado aqui vai ser zero. Né? Se você fizer Q1 transposto vezes Q3, vai ser zero também. Da mesma forma, quando a gente for para a segunda linha, eu tenho que Q2 transposto vezes qualquer uma dessas colunas vai ser igual a zero, exceto a segunda coluna, que é o próprio Q2. Nesse caso, Q2 transposto vezes Q2 vai ser o escalar 1. Dá para ver claramente, né, que o produto dessas duas matrizes vai ser a matriz identidade. Então, se eu pegar uma matriz que a gente chama de tall-thin, né, uma matriz alta e magra, e pré-multiplicar matriz com colunas ortonormais e pré-multiplicar pela sua transposta, a gente tem a matriz identidade. Em particular, quando a nossa matriz Q, cujas colunas são ortonormais, é quadrada, então o fato que a gente mostrou antes implica em dizer que Q transposto é inversa de Q. Isso porque quando nós multiplicamos as duas matrizes, nós obtivemos a matriz identidade. Portanto, eu posso também fazer Q vezes Q transposto, e como Q transposto é inversa de Q, a gente tem que o resultado é a matriz identidade. Ou seja, eu posso escrever que a inversa de Q é Q transposto. Isso também é muito bom, porque a gente consegue resolver sistemas, né, que envolvem matrizes ortogonais de maneira muito eficiente. Existe um tipo especial de matriz chamado matriz de projeção que faz uso, né, que pode ser descrita em termos de matrizes ortogonais. O que essa matriz de projeção faz? Imagina que você tenha um vetor que vive num determinado espaço, no Rn, e você quer calcular a projeção desse vetor em um determinado subespaço, né, digamos, num plano. Essa projeção, né, vai ser dada pelo vetor que tem a menor distância para esse vetor original.
Como é que a gente faz para calcular a projeção do vetor x nesse hiperplano aqui? Basicamente, o que a gente tem que fazer é a multiplicação pré-multiplicar x por uma matriz P. Essa matriz P é uma matriz de projeção que sempre pode ser descrita como o produto de uma matriz Q, cujas colunas são ortonormais, pela sua transposta. Uma propriedade importante da matriz P é que ela é idempotente. Isso quer dizer que se você fizer P vezes P ao quadrado, você obtém P, né? Isso pode ser visto da seguinte forma, né? Quando você faz a projeção de um vetor x nesse subespaço, você obtém o vetor px. Mas e se a gente pegar esse novo vetor e fizer uma nova projeção? Ora, aí a gente não vai sair do lugar, porque é como se a gente fizesse, né? Tem esse novo vetor px, que eu vou chamar de y, e eu faço py, que nada mais é do que p vezes x, que é igual a p ao quadrado x, só que p ao quadrado, a gente não pode sair do lugar quando projeta algo que já foi projetado. Então, isso tem que ser exatamente igual a p vezes x. Bom, como é que a gente prova esse fato? Usando o fato de que P pode ser escrito como Q vezes Q transposto. Basta fazer P ao quadrado, que vai ser Q vezes Q transposto, isso aqui é a matriz P, né? Vezes Q vezes Q transposto de novo. Q transposto vezes Q vai ser a matriz de identidade. A gente já mostrou isso, né? Então, a gente tem Q vezes a identidade, que é simplesmente Q, e Q transposto. Isso aqui vai ser a matriz P. Aprovado. Vamos ver, então, um exemplo numérico de como projetar um vetor em um subespaço. Nesse exemplo, a gente tem vetores no R3. Eu tenho aqui um vetor B, cujas coordenadas são 3, 3, 3, e eu quero projetá-lo num vetor Q, cujas coordenadas são 2, 2 e menos 1. Ok? Então, basicamente, eu quero encontrar, quero fazer essa projeção aqui e quero encontrar esse vetor laranja. Como é que eu faço isso? Esse vetor azul que forma o meu subespaço é o próprio vetor Q. Para calcular, vou colocar de azul, para calcular a matriz de projeção, basta fazer Q vezes Q transposto. Finalmente, para obter a projeção que eu vou chamar de B', eu só preciso multiplicar P pelo vetor B. Ou seja, basta fazer Q vezes Q transposto vezes B. Como é que eu provo que isso de fato é a projeção de B no vetor Q? Vamos fazer um desenho simplificado disso aqui, ignorar que a gente está no R3, né? E pensar aqui que a gente tem essencialmente um vetor B, um vetor Q, e eu estou procurando essa projeção B'. Digamos que esses dois vetores aqui formam um ângulo θ, tá? E qual seria, então, a norma de B'? A norma de B' seria o tamanho da projeção de B em Q. E a gente sabe que isso pode ser calculado a partir de norma de B vezes o cosseno de θ. O cosseno de θ, o cosseno de θ do ângulo formado entre B e Q pode ser calculado a partir do produto interno entre esses dois vetores, né? É um pouquinho mais complicado do que isso, né? O cosseno de θ, ângulo formado entre esses dois vetores, vai ser o produto interno de B com Q dividido pela norma de B vezes a norma de Q.
Então, vou substituir isso ali. Então, a gente tem aqui norma de B vezes B produto interno Q. Tá? B produto interno Q pode ser escrito como ou B transposto Q, ou Q transposto B. Vou escrever como Q transposto B, que vai facilitar um pouco a nossa vida. E eu vou dividir aqui pela norma de Q vezes a norma de B. Bom, vou cortar aqui norma de B com norma de B. E aí eu tenho aqui a norma de Q, como Q é um vetor unitário, norma de Q é igual a 1. Portanto, a norma, né, ou seja, o tamanho de B', vai ser simplesmente Q transposto vezes B. E daí a vantagem de se fazer, né, se usar vetores unitários, né, como uma base, porque essa norma de Q ela vai embora. Bom, mas isso aqui só me diz a norma, né? Ele não está me dizendo a direção desse vetor. A direção desse vetor vai ser exatamente igual à direção do vetor Q, certo? Então, se eu quiser calcular o vetor B' em si, basta eu pegar o vetor Q, cuja norma é unitária, e multiplicar pela norma de B', que esse é o tamanho, né, que a gente vai nessa direção. Ou seja, Q vezes Q transposto vezes B. Exatamente o cálculo que a gente tinha feito antes. Agora que já falamos sobre projeções ortogonais, vamos revisitar a ideia de bases ortonormais sob uma outra perspectiva. A gente sabe que bases ortonormais são bases para um espaço vetorial formada por vetores que, além de serem linearmente independentes, são ortogonais entre si e têm norma unitária. Então, se a gente pegar uma matriz ortogonal Q, ou seja, uma matriz quadrada n por n, cujas colunas são ortonormais, a gente pode usar essas colunas, né, esses vetores colunas, como uma base para o Rn. Cada coluna pertence ao Rn, né, juntas elas formam uma base para o Rn. E a gente já viu que qualquer vetor V pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores que formam essa base. Ora, mas isso é verdade para qualquer base de um espaço vetorial. Qual que é a vantagem da gente usar as colunas dessa matriz Q? A gente vai ver que a vantagem é que a gente consegue calcular C1 e Cn com muita facilidade, com muita eficiência. Então, dado um vetor qualquer, um Rn, como é que eu faço para obter esses coeficientes? No exemplo que eu dei anteriormente, a gente usou os vetores que formam a base canônica, e aí era trivial a gente obter C1 e Cn. Mas esses vetores Q podem ser quaisquer vetores, né? Poderiam ser, inclusive, esse vetor Q1 com esse vetor Q2, no caso do Rn. Como é que a gente faz para, dado um vetor V qualquer, obter C1 e C2? Em geral, para se fazer uma conversão de base, por exemplo, ir da base canônica para uma outra base do espaço vetorial, você tem que resolver um sistema de equações lineares assim como esse, do tipo Q vezes C é igual a V. Ou seja, eu quero encontrar os coeficientes C que podem ser usados para fazer uma combinação linear das colunas de Q de maneira a obter o vetor V. O custo para se resolver um sistema com n equações e n variáveis tem como termos de maior complexidade 1/3 de n ao cubo, no caso geral. Isso quer dizer que, para fazer uma conversão de base qualquer, o custo é relativamente alto, certo? No entanto, quando a gente usa uma base ortogonal, uma base ortonormal, os coeficientes eles podem ser obtidos de maneira muito eficiente, tomando-se apenas os produtos internos de Q1 por V, Q2 por V, até Qn por V. Como é que a gente prova que isso é verdade? Bom, vamos pegar essa primeira equação. Na verdade, vamos pegar a
a representação que a gente fez de V, né? Eu quero representar V como C1 vezes Q1 mais C2 vezes Q2 até Cn vezes Qn e multiplicar por C1 transposto dos dois lados. Tá? Na verdade, por Q1 transposto dos dois lados. Tá. Aqui do lado direito a gente vai distribuir, né? C1 é uma constante, então eu tenho C1 vezes Q1 transposto vezes Q1, mais C2 Q1 transposto vezes Q2, até Cn Q1 transposto vezes Qn. Bom, quanto vale isso aqui? Q1 transposto vezes Q1 é norma de Q1, que a gente sabe que é igual a 1. Tá? E quanto vale isso aqui? A gente sabe que Q1 e Q2 são ortogonais, ou seja, o produto interno deles é zero. Assim como o produto interno de Q1 com Q3, Q1 com Q4, até com Q1 com Qn. Portanto, Q1 transposto vezes V é igual a C1. E você pode fazer o mesmo cálculo análogo para os outros coeficientes C e vai ver que a gente consegue calcular os coeficientes C como N produtos internos, ou seja, com custo de N ao quadrado. Para terminar, eu vou mostrar para vocês como resolver esse problema, essa mudança de base, de maneira vetorizada. A gente vai ver que a complexidade computacional é a mesma, é o mesmo número de operações, só que quando você implementa de maneira vetorizada, usando o NumPy, por exemplo, o tempo de execução é muito menor. Então, esse aqui é o sistema que a gente tem que resolver, certo? E a gente sabe que Q é formado por N vetores linearmente independentes, portanto, tem determinante diferente zero, ou seja, matriz não singular e admite inversa. Logo, eu posso pegar e multiplicar pela inversa de Q dos dois lados, certo? Mas quem é a inversa de Q? No caso de matrizes ortogonais, ou seja, matrizes quadradas cujas colunas são ortonormais, a inversa de Q é a sua própria transposta. Então, a gente tem que Q transposto vezes V é igual a... Bom, aqui a gente tem simplesmente a identidade, certo? É igual ao vetor C. Logo, o vetor C pode ser calculado pegando-se a transposta de Q, ou seja, aquela matriz cujas linhas são as colunas de Q, e multiplicando-se pelo vetor V. Isso aqui vai dar o vetor C que a gente está procurando, o vetor C dos coeficientes. Aqui a gente ainda tem que fazer n ao quadrado multiplicações, né, e n ao quadrado somas, mas o tempo de execução vai ser muito menor do que se você implementar um for com n iterações, como no slide anterior. Obrigado, pessoal. Até a próxima.